Olá a todos, sou Silvia, da Professora Aprendente. A aula de hoje é da Maria Aparecida Guedes Monção. É um livro que tem como tema Gestão na Educação Infantil, Cenários do Cotidiano. Bom, esse livro é um livro que está dividido em 6 capítulos, e cada capítulo vai trazer ali uma vivência muito importante da Monção em uma escola em São Paulo, né? Então, os capítulos são o cenário da educação infantil no Brasil, gestão democrática na educação infantil, Centro de Educação Infantil Anália Franco, cenas do cotidiano no SEI Anália Franco, em foco às relações entre adultos e crianças, relações entre adultos no SEI Anália Franco, tensões e contradições, e relações entre educadores e famílias. Esse livro, ele é um livro do resultado de uma pesquisa para a realização de uma tese de doutorado em educação. A Monção, ela teve ali como participação ser orientadora, né, desse trabalho de doutorado, e o objetivo de estudo do livro é a gestão democrática da educação infantil, né? E entende-se ali nesse livro que nem a gestão ou administração e nem a democracia são entendidas do ponto de vista aceito pelo senso comum, né? Então, as autoras ali, né, a autora, ela traz o conceito de gestão, dizendo que não se basta na concepção empresarial capitalista, né, e que a gente só consegue vê-lo restrito às atividades meio ou às medidas objetivando apenas o controle do trabalho alheio. Então, ao invés disso, a administração, ela visa, em seu sentido mais amplo e abstrato, de mediação na busca de fins determinados, né? Então, a administração escolar não se restringe ao domínio das regras burocráticas na utilização de recursos e nem às formas de controlar o trabalho de educadores e educandos, né? Como uma fúria ali, ela traz no livro, né, gestionária, identificada com os interesses mercantis na educação brasileira, mas toma ali como um tema a escola na sua totalidade e tem como uma preocupação a busca da melhor forma de realizar ali a sua função social e de proporcionar a cultura a todos os usuários dessa escola, né? Então, o conceito de democracia que se coloca neste livro não se identifica com as medidas formais, né, utilizadas para justificar o poder dos mais fortes sobre os mais fracos, ou para até mesmo contribuir ali na manutenção de um regime de dominação social. Então, é entendido democracia, né, num sentido também mais amplo e rigoroso, como uma convivência social entre os sujeitos que se afinam, né, ali, então, como cidadãos mais autônomos, plenos de direitos. Desta forma, falar de gestão neste livro, né, falar de gestão democrática na escola, implica, portanto, abordar a necessária instalação nessa instituição de relação, de diálogo e de respeito pela subjetividade de todos que estão ali, que convivem, né, nesse cotidiano. Então, no que se respeita ali à questão da gestão, a Monção, ela traz ali as questões, né, da razão de ser, né, as preliminares do comportamento, da educação da criança, que tem ali de 0 a 4 anos, entre família e escola, né, e também faz um
ela traz uma informação ali do que permeia os problemas e as perspectivas que apresentam a sua efetivação. Então, ela retrata muito essa importância do compartilhamento da educação entre a família e a escola, né, em todas as dimensões e particularidades desse comportamento na educação infantil, e ela acredita que são temas ali pouco explorados na literatura pedagógica e que muitas vezes não foram levados em conta nas políticas públicas da educação. Então, quando se enfrenta essa questão, a autora ela oferece ali uma contribuição teórica bem importante que vai de encontro com esse tabu que ainda é presente sobre a separação radical, né, e arbitrária que se costuma verificar entre o mundo da casa e o mundo da escola, né, assim que ela leva no livro, né? Então, como que essa abordagem administrativa proporciona um contato próximo do leitor com esses múltiplos problemas, né, e potencialidades da escola, tanto na relação ao seu funcionamento e a sua organização interna, e até mesmo com a sua relação com as famílias e com a comunidade de uma forma geral. Então, em relação à democracia, esse livro cuida tanto dos processos e relações políticas, envolvendo ali a forma de organizar o trabalho e de coordenar por meio de um esforço humano objetivo na produção do ensino, né, quanto das relações pedagógicas entre adultos e crianças, né? Então, o livro também traz um ponto muito importante, que são as relações que se dão entre os adultos, né, e que se referem a toda uma estrutura e organização da escola e da organização do trabalho de professores e de outros funcionários, de outros agentes escolares, né? E ainda coloca essas fracassadas iniciativas de organizar esse trabalho e do desenvolvimento das atividades no interior da escola, né, que muitas vezes são desconsiderados e é a natureza mais peculiar desse objetivo a que essa organização e essas atividades devem servir. Entende-se também que essa função mediadora da administração só pode se efetivar quando os meios e as formas de utilizá-los, né, são coerentes com os fins pretendidos. Então, quando o produto a ser realizado é um mero objeto, como acontece na produção de mercadorias, a estrutura e a organização da empresa pode ser pautadas por formas hierárquicas mais estanques e por meio de relações de dominação no processo de controlar o trabalho dos executantes, sem que isso necessariamente vai contrariar os objetivos visados. Ao contrário disso, né, algumas medidas podem até mostrar-se necessárias quando a produção capitalista, em que se está implícita a exploração do trabalho e a questão que se supõe ali, né, a exploração do trabalho, não existe nada mais coerente, né, com esse objetivo do que os modos de agir e de se organizar que tem ali a dominação ali como um parâmetro a ser seguido. Porém, quando o objetivo é a educação, né, essa produção de sujeitos pela apropriação da cultura, né, e a coerência entre os meios e os fins vão exigir ali relações democráticas, né, em todas as áreas, né, em todo o processo. Então, se o que se caracteriza o ser humano histórico ali como objeto, né, da formação proporcionada pela escola é a sua condição